Olá! Jesus foi o mestre por excelência do Evangelho, da vida cristã e de diversos outros assuntos da Bíblia, inclusive a respeito da oração e da insistência com que devemos abordar a Deus. E para isto, falou diversas vezes sobre o assunto por meio de parábolas. Lembrando que na nossa língua, parábola é definida como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Nesta ocasião, apresento a você a parábola do amigo importuno, uma história criada por Jesus para retratar o cotidiano das vilas e aldeias da Palestina, cujos hábitos incluem a importância de hospedar e de oferecer alimentos ao viajante, bem como apelar aos vizinhos em caso de necessidade de alguma coisa. Vamos ao texto de Lucas. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Lucas 11, de 5 a 10. Henry Daniel Roops escreve, abre aspas, uma das características marcantes dos judeus na Bíblia é a sua hospitalidade. Isto Israel tinha em comum com todas as nações da antiguidade. Tratar bem um hóspede era um dever de honra. Permitir que fosse insultado em nossa casa considerava-se falta grave. Matá-lo era o mais hediondo dos crimes, fecha aspas. Quando pessoas de posse como Abraão, por exemplo, recebiam hóspedes, ficava fácil mandar preparar uma refeição porque ele tinha tudo à mão, farinha, gado, etc. Mas quando a família mais simples recebia alguém, tinha de repartir aquilo que era do seu próprio consumo com a visita. E muitos em Israel tinham o suficiente para si e os seus naquele dia. Para o dia seguinte, teriam que trabalhar e ganhar e conseguir o alimento. Receber um hóspede nessas condições era muita honra de um lado, mas um desastre inesperado de outro. Além disso, o forte calor do dia e as dificuldades naturais do deserto levavam os viajantes a se deslocar à noite, o que inevitavelmente acarretava 2 problemas: chegar sem avisar e chegar à meia-noite, quando o único cômodo da casa já estava ocupado com as esteiras da família espalhadas pelo chão e todos dormindo. Acomodar o hóspede parece não ser o problema aqui. O impasse do hospedeiro é que ele não tem pão para servir ao seu amigo. A esta hora, toda a vila está dormindo há muito tempo. Quem pode ajudá-lo a tratar bem seu amigo? Resposta: seu outro amigo e vizinho. Afinal, é costume compartilhar as necessidades entre vizinhos e ele pode ajudar. A história mostra o vizinho com seus próprios problemas. É muito tarde, sua família se recolheu desde o entardecer, as portas e janelas de sua casa estão trancadas, o ambiente está completamente escuro, seus filhos estão espalhados pelo chão do recinto, dormindo, e o pão está longe das suas mãos. Jesus afirma que se o vizinho não abrir a porta por ser amigo, abrirá por ser importunado e entregará o pão e muito mais. Naturalmente, a ênfase da parábola não está no amigo que foi acionado à meia-noite para dar o pão, mas sim naquele que está sendo pego de surpresa e sabendo que não tem como resolver a situação sem manchar a sua honra, e passa por um
importunador. Segundo as Escrituras, Deus é muito diferente daquele vizinho que se sentiu importunado. Primeiro, porque ele é riquíssimo, dono de tudo, e não é mesquinho. Segundo, porque tem prazer em abençoar aqueles que não têm nada, com a sua graça e provisão, incentivando-os a pedirem, buscarem e baterem quantas vezes forem necessárias. É errado pensar que Deus tem obrigação de nos dar tudo o que queremos. Se lembrarmos das palavras de Tiago, ele escreve que não recebemos porque pedimos mal, para gastar nos nossos prazeres. É certo pensar que Deus tem prazer em nos dar tudo quanto precisamos. Se lembramos das palavras de Davi, ele escreve que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E Paulo lembra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, Deus nos dará aquilo que nós realmente necessitamos. Devemos então insistir com Deus até que nos abra a porta e nos dê pão? Jesus encoraja a sermos persistentes e perseverantes nas nossas orações. Lembro de Jesus que orou 3 vezes no jardim, pedindo que Deus afastasse o cálice amargo da morte. Paulo também orou 3 vezes para que Deus retirasse o espinho na sua carne. Ambos se subordinaram à vontade de Deus, ficaram bem e assim realizaram a missão que Deus lhes havia dado. Não será diferente conosco. De um lado, devemos insistir e perseverar com Deus em oração, como o homem que precisava do pão. E de outro lado, devemos discernir que Deus satisfará nossas necessidades com certeza, evidentemente, de acordo com a sua soberana vontade, não para nossa ruína ou castigo, mas para nossa edificação. Uma última palavra. Se nossos amigos vierem a perder a amizade conosco por termos em algum momento tido a necessidade de importuná-los, Deus jamais fará isso, porque Ele deseja nossa fé e confiança em Jesus para doar o que precisamos, nos fazer encontrar o que estamos buscando e abrir portas. Busque a Deus com insistência e perseverança. Você só tem a ganhar.